meus pés andou para trás. Subo um degrau e caio dois. Tudo que eu penso dá errado. Falta prosperidade. Deus deseja que eu seja próspero, primeiramente na minha vida espiritual, não tenha dúvida disso. Mesmo que a prosperidade espiritual seja em detrimento da material, mas em primeiro lugar você precisa ser próspero espiritualmente. Depois Deus cuida do resto. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, a sua justiça, depois as outras coisas serão acrescentadas. Então, um terceiro ponto que nós vemos na Bíblia aqui, que acontece quando nós temos os muros restaurados, além da paz, além da boa vontade de Deus se realizando, é também a prosperidade dentro da nossa casa, como diz aqui, dentro dos teus palácios. Amém, meu querido? Então, glória a Deus. E o salmista diz assim: então, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. O salmista dá a linha de conduta: eu vou buscar o bem, buscando a Deus em primeiro lugar. E quando os muros estiverem restaurados, quando Deus tiver te ajudado nesse sentido, a prosperidade virá, a paz chegará e a boa vontade de Deus vai ser vista se realizando na sua vida. Só por curiosidade, um provérbio diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então nós podemos, invertendo a ordem das afirmações desse versículo, dizer que muitas vezes o homem que não tem domínio próprio é porque os seus muros estão derrubados. Quando os seus muros estiverem de pé, o seu domínio próprio vai estar restaurado. Aquele desespero que faz com que você não se controle diante das pessoas, aquelas ações impensadas que você faz, o que você faz sem pensar, quando a situação está fora de controle, a Bíblia diz: olha, os seus muros restaurados vão fazer com que você tenha de novo domínio próprio. Tem se sentido inseguro? Tem se sentido sem controle de nada? As suas emoções vão de 0 a 100, assim, de 3 ou 4 vezes durante o mesmo dia. Se sente alegre e de repente destruído, arrasado, não tem domínio das coisas que estão acontecendo. Trata uma pessoa bem um dia e de repente, no dia seguinte arrebenta com a mesma pessoa. E pensa: o que é que eu estou fazendo? Trata bem a família num dia, na noite daquele mesmo dia está arrasando com todo mundo. O domínio próprio está faltando. É porque os muros precisam ser edificados. Louvado seja Deus. Isaías, assim, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. O canto de alegria apontado por Isaías é: Deus pôs a salvação por muros e baluartes. Deus vai fazer com que a salvação volte à sua cabeça. Lembra do capacete? Que é o capacete da salvação, está lá em cima, protegendo a sua mente, fazendo com que você esteja voltado para as coisas da salvação. A Bíblia diz que eu devo desenvolver a minha salvação, e às vezes eu estou tão apegado aos problemas, às lutas, porque o muro está destruído, que a salvação não é meu canto de alegria, que a salvação não faz parte daquilo que eu trago à minha mente durante o dia. Começo a pensar em coisas baixas, coisas vis, coisas que mostram o quanto eu estou descontrolado na minha vida. Mas louvado seja Deus, porque Deus conhece a necessidade e Ele pode todas as coisas. Deixa eu contar um pouquinho então, como eu ia dizendo, de história dessas coisas aqui. Em primeiro lugar, o texto que fala do final da história do povo de Deus na sua terra, antes do cativeiro e antes do retorno. Está lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 9. Diz que tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Eu estou lendo o 2º livro de Crônicas, estou vendo folhas girando aí, capítulo 36, agora o versículo 13. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor,
que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não se voltou ao Senhor seu Deus. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. Veja porque é que os muros caem, querido. As transgressões aumentam, as pessoas não se humilham perante Deus, as pessoas não reconhecem o que Deus está fazendo, se rebelam. A rebeldia, meus amados, é em si o problema que gerou o problema da humanidade, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, lá no início, pois aqui está um homem se rebelando contra Deus. E diz versículo 14, que as transgressões eram segundo as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Contaminaram o quê? A casa. Nós estamos falando da glória na casa. A glória da casa sai quando a contaminação entra. Deixaram que a contaminação que atingia uma área ou outra da vida e ia destruindo os muros chegasse até a casa. E quando a contaminação chegou à casa, meu querido, não havia mais glória nenhuma. Foi-se a glória do Senhor. Contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Você foi santificado para Deus, você foi separado para Deus. Quando a contaminação entra, a glória de Deus sai. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus diz que quando aquele mais forte entra na casa, ele põe para correr o mais fraco. Ele é o mais forte que precisa estar no controle e colocar o mais fraco para correr. Mas quando nós damos ouvidos ao inimigo, quando nós permitimos que os muros caiam, quando as nossas proteções, as nossas barreiras, os nossos conceitos, as nossas ideias a respeito de Deus, as nossas afirmações de vida são contaminadas, a contaminação entra na casa. Quando ela entra na casa, o domínio próprio se vai, o amor se perde, o amor próprio pela vida se esvai, a paz não existe mais e a boa vontade de Deus não é mais vista dentro do nosso lar. Terrível, situação triste. Nós estamos falando da restauração da glória de Deus. E por que não dizer para aqueles que já estão vivendo da glória de Deus, que muito mais ainda a glória se manifeste, que a glória de Deus é infinitamente maior do que nós imaginamos, e ela pode crescer com toda certeza, sem sombra de dúvida, dentro da nossa moradia, dentro da minha vida, que é a moradia do Espírito Santo, dentro da minha casa, que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e dentro da igreja, que é a morada do Espírito Santo de Deus até o dia que o Senhor voltar. Glória a Deus, pois que essa glória dada a Deus permaneça na casa. Voltando aqui à história, versículo 15. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam. Então, querido, começa a zombar, começa a desprezar. Sabe aquela história do Salmo 1, em que a pessoa se assenta na roda dos escarnecedores, depois de ter andado diante dos conselhos do ímpio e tal. A degradação vai entrando e a pessoa já começa a zombar e desprezar. Chega num ponto tão baixo que já tem desprezo pelo quê? Pela palavra de Deus. Começa a dizer, não, esse negócio foi escrito há muito tempo. Isso aí não é para nós hoje. Isso aí foi homem que escreveu, e começa a aceitar essas absurdas afirmações a respeito daquilo que é a palavra de Deus. E o que Deus falou vai se cumprir do início ao fim. Nenhum tio vai passar. Vamos dizer na nossa linguagem, nem um pinguinho no i vai faltar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha o que as pessoas fazem, desprezam as palavras de Deus e mofavam, zombavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. As pessoas gostam de falar de Satanás se levantando, querido. Muito pior do que o que Satanás pode fazer é a ira de Deus se voltar contra o seu povo. A ira de Deus se voltou contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens na espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus,
grandes e pequenos, os tesouros, oh meu querido, quantos tesouros Deus tem derramado sobre a nossa vida, todos os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Situação triste. Todos os valores, tudo que as pessoas apreciavam, tudo que simbolizava a obra de Deus, tudo que representava o que Deus havia abençoado aquele povo, tudo desaparecera. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, e aqui está o derribaram os muros de Jerusalém, aqui começa a história que nós estamos contando hoje. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até ao tempo do rei da Pérsia. E até o tempo do rei da Pérsia, um Daniel vai ser levantado. Que coisa! Quando os medo-persas estão no poder, Daniel já tinha partido, Deus vai levantar uma mulher chamada Esther. E a história do cuidado de Deus está sendo acompanhada por Deus por pessoas, como você e eu, que resolvem não se contaminar. O problema foi a contaminação que entrou. Quem é que Deus vai usar para que a contaminação seja tirada? Homens e mulheres que resolveram firmemente não se contaminar. Amém, querido? Glória a Deus. Levaram tudo. Os que escaparam, levou cativo, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, 70 anos, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou, veja bem, me encarregou alguém de fora, Deus profetizar através de Isaías: o estrangeiro vai reedificar, o estrangeiro vai reedificar os teus muros, e isso para a vergonha do seu povo, mas ao mesmo tempo para a alegria, porque Deus está cuidando. Ciro decretou: Senhor me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Glória a Deus. Ciro, um outro dominador, um outro conquistador. Alguém poderia fazer uma leitura completamente diferente. Continuamos conquistados. Saiu um e veio outro. Entrou o outro. Continuamos derrotados. Deus estava cuidando, meu amado. Não avalie, não interprete as coisas que estão acontecendo ao redor como todas contrárias a você, como tudo acontecendo para te derrubar. Deus está no controle. Ele sabe o que precisa ser feito, Ele sabe quando e quem levantar, e Ele sabe quando e quem derrubar. Amém, querido? Porque Ele cuida do seu povo. Você é que é a menina dos olhos de Deus. Ciro era de outro povo, não era israelita. Ciro era de outro povo, e Ciro é chamado de meu servo Ciro. Deus o levanta para reedificar a própria casa. E a gente pensa: não, isso é nossa atribuição, nós não vamos fazer nada. Deus não habita em edificações feitas por mãos humanas. Ele faz, e Ele faz.